Smiling Friends, K-Pop Demon Hunters e uma animação do macaco do NFT. Essas são algumas animações de alguns dos meus estúdios favoritos e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns deles. Sony Animation, talvez o estúdio mais popular aqui da lista, o estúdio aí que produziu o Aranhaverso, que vem com uma estética bem diferenciada do que a gente estava acostumado a ver na época, e acabou também influenciando outros estúdios a criarem a sua própria versão desse estilo. A gente tem bastante projetos que tem essa estética semelhante ao Aranhaverso, que utiliza essa mescla de 2D com 3D, brincar também com a taxa dos frames, né, para deixar com esse visual meio travadinho e tal. Essa mudança ela fica muito gritante quando a gente pega o primeiro Gato de Botas e depois compara com o segundo, como o visual mudou totalmente. Essa estética acabou virando uma identidade do estúdio e ela tá presente em outros projetos como Família Mitchell ou o mais recente Goat. Mesmo antes do Aranhaverso, eu acho que eles tinham um estilo muito único. A gente pode pegar o Tá Chovendo Hambúrguer, por exemplo, como eles utilizam muito do gestual e da silhueta dos personagens para trazer mais vida nos movimentos. Diferente de animações da Pixar, Disney tentam trazer movimentos mais realistas, aqui eles tentam emular mais um desenho animado mesmo. Em Hotel Transilvânia isso é mais presente ainda, até porque a gente tem o Tartakovsky na produção, que nada mais nada menos é o criador de uma porrada de desenho que a gente cresceu assistindo, né? E aqui eles têm muito esse cuidado em criar poses e silhuetas bem estilizadas. Em um vídeo de making off a gente consegue ver que eles desenham por cima da animação e vão distorcendo o modelo 3D para que ele fique exatamente com a mesma silhueta. Com certeza um dos melhores estúdios que tem atualmente. Seguindo aqui a gente tem o Copa Studios, um estúdio brasileiro de animação. Eles trabalham com animação 2D cutout. Os caras já fizeram um monte de trabalho para cliente tipo Netflix, Globo, Cartoon Network e outros clientes gigantescos. Quando eu penso no Copa Studio, eu já automaticamente já lembro de Irmão de Jorel, que é um desenho sobre um moleque tímido que vive à sombra do seu irmão mais velho e mega popular. O desenho ele se passa nos anos 80 e conta sobre o cotidiano do Irmão de Jorel e a sua família. Eu gosto muito da estética que eles criaram aqui de misturar um estilo meio fofo e ao mesmo tempo meio feiozinho, grotesco em alguns momentos, sabe? Me lembrou muito aquele estilo do Flapjack, que também tenta ser fofinho, mas ao mesmo tempo ele tem essas cenas bizonhas aí. Também é interessante ver elementos brasileiros nesse desenho. A gente tá muito acostumado a ver produções de fora, então tem sempre, sei lá, coisas que significam pra eles e não significam nada pra gente às vezes. E isso dá uma personalidade muito maior pra essa animação aqui. Outro projeto que é bem semelhante a esse é o Acorda Carlo, que eu diria que ele é o Irmão do Jorel melhorado, só que com muito mais surrealismo. Esse estúdio é bem focado em animações infantis, com projetos como Historietas Assombradas e Tromba Trem, que teve um longa-metragem que concorreu ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Animação. Existem muitas animações infantis que você consegue perceber que são feitas de qualquer jeito, só pra ser uma distração pra criança, enquanto a mãe tá fazendo a janta. Mas no caso da Copa, eu acho que existe muito carinho e qualidade no visual. Mesmo eu não consumindo muito de animação infantil, o visual sempre me chama a atenção. Glitch Studio é um estúdio de animação independente que começou postando animações 3D no YouTube. Seu projeto mais famoso é o The Amazing Circles. Você provavelmente já deve ter visto essa boneca aqui scrollando pelo Twitter, ou essa versão aqui. Basicamente, a série conta a história de Pony, uma menina que fica presa dentro de um jogo virtual junto de outros seres humanos. E eles têm como objetivo tentar achar uma maneira de escapar de um inferno virtual. A série é uma mistura de humor, terror psicológico e alguns mistérios. Graças ao grande sucesso, a Netflix fez um acordo com o estúdio para que a série também passasse na plataforma. Então ela acabou também ganhando uma dublagem brasileira. O estúdio também conta com uma série em 2D chamada Knights of Guinevere, não sei se eu falei isso, que conta a história de um parque que voa, meio futuristas assim, um negócio meio Alita. Algumas pessoas falam que é baseado na Disney, eu não sei. E nesse parque tem a atração principal, que seria uma princesa androide, mas por algum motivo dá uma merda lá e ela acaba toda estourada na calçada na parte pobre desse mundo, onde duas garotas engenheiras a encontram
e tentam reformar ela pra ganhar uma graninha extra ali no submundo. Mesmo sendo um estúdio independente, sua qualidade é muito alta, mesmo comparado com outros estúdios já estabelecidos. Para mim é ótimo que estúdios independentes estejam crescendo cada vez mais, porque é muito importante para a qualidade do projeto final que os criadores tenham bastante controle sobre a sua obra. É um estúdio que tem bastante potencial e provavelmente vai trazer muito projeto bacana aí no futuro. E agora a gente vai falar do Zen Studios, um estúdio de animação fundado por Michael Cusack, Aaron From e Zach Heder, criadores do Smiling Friends. Eles chegaram a produzir alguns curtas e vinhetas para o Adult Swim e também fazem trabalhos de pós-produção para clipes ou outros projetos variados. O Zen Studio é um estúdio que foi criado para trazer um ar de vitalidade na indústria da animação. Percebe desde o visual do site como eles têm essa vibe mais nostálgica e mais retrô. O Zen Studio é criado com a proposta de unir um time de pessoas que realmente se importam e entendem o processo de animação para criar projetos de altíssima qualidade. Eles acreditam que a indústria atualmente está muito estéril e muito sem originalidade. Animações adultas atualmente tendem a ser uma mídia bem pasteurizada e genérica, sempre trazendo algum tipo de humor forçado com temas sexuais e violência, só para se autoafirmar um conteúdo voltado para um público adulto. Já em Smiling Friends, a dinâmica é bem diferente. Não que ele não tenha temas sexuais ou algo mais violento em algum episódio, mas isso não é o ponto principal da animação. A ideia é mais brincar com a ideia desses personagens cartoons tendo diálogos realistas ou consequências reais nas suas ações. O grande diferencial da série é que cada episódio vai apresentar algum tipo de estilo de animação. Ele pode ser um personagem 3D, um stop motion, visuais psicodélicos, que gera uma imprevisibilidade na história. Eu acredito que eles conseguiram muito bem passar esse humor nonsense de Newgrounds, já que os criadores são pessoas que faziam animações pra internet, pro YouTube, pra uma série de TV. O Zack anteriormente já tinha tentado produzir outra série chamada Hellbenders, mas que não foi pra frente. Já o Michael, ele tem outra animação na Adult Swim chamada YOLO Crystal Fantasy, que resumidamente é um Smiling Friends só que com duas mulheres. Ele também tem um canal chamado Cusack Creatures, onde ele cria alguns curtas animados ali. Pra mim o estilo deles é muito bom. Ainda mais que eu me inspirei muito no Zack para criar paródias pro YouTube e tal. Algumas pessoas chegaram a falar que achavam que eu tinha trabalhado na série, o que infelizmente não é verdade. Eu acho que é uma das séries mais criativas que tem na TV. Eu tenho até um pouco de medo de ter um efeito Rick and Morty e do nada a série ir pro caralho. Mas eu acho que os criadores estão bem cientes disso e eles até comentaram no Twitter que meio que já tem um final planejado. E por último, mas não menos importante, a gente tem o estúdio The Line, que é basicamente um estúdio que chegou e decidiu que ia criar as maiores obras audiovisuais de todos os tempos. Tipo, você entrar no site e olhar todos os projetos que eles criaram é absurdo. É um negócio que aumenta a sua alma de energia. Acho que até uma pessoa que odeia arte, se entrar nesse site, ela vai sentir alguma coisa. Diferente dos outros, eles são um estúdio mais focado em produções para publicidade. Então você vai ver muita animação de jogo, animação para clipes musicais. Pô, os caras conseguiram pegar aquele macaco do NFT e transformar num negócio foda. E basicamente qualquer projeto que você olhar deles é uma riqueza de qualidade e produção que, cara, pra mim é muito inspirador. E também tem uma variedade de estilo muito grande. Eles vão de um estilo mais anime pra algo mais cartoon estilizado, mas eles também têm produções que mexem com 3D. Olhando um pouco mais o sobre aqui no site, eles são um estúdio que começou em 2013 com apenas 6 animadores e alguns artistas. Eles começaram alugando um espaço ali em Londres, fazendo freelance, fazendo curtas animados. E aqui eles falam que eles sentiram que precisavam criar essas coisas, eles tinham muito essa vontade de criar animações que eles não viam em nenhum outro lugar. Então você vê que é um estúdio que ele é criado por pessoas que
se importam com a parada, que querem fazer coisas de altíssima qualidade. E como eu tinha comentado ali, tanto na parte do Zen Studio quanto na Glitch, a vantagem de um estúdio independente como esse é essa liberdade, né? É você saber que as pessoas que estão lá no topo, elas se importam tanto com arte quanto a galera que tá animando, né? Acho que o primeiro projeto que eu vi deles foi o clipe do Gorillaz, o Humility, aquele que tem o Jack Black. Então eu fui pesquisar mais sobre, fui descobrindo uma infinidade de projetos. Eles fizeram coisas pro Marvel Snap que, pô, é sensacional esse trailer aqui. Não tem como nem descrever, eu só vou colocar aqui e vocês dão uma olhada. E eles têm muito essa vibe anime, né? Esse estilo mais Sakuga, de uma animação que é extremamente detalhada nas cenas de luta, com ângulos dinâmicos e toda essa complexidade na direção e composição. Então acho que atualmente é o estúdio que mais me inspira, tá melhorando, porque o trampo que esses caras fazem aqui é outro nível, cara. É um negócio, coisa de maluco. E eu uso eles muito pra parâmetro de uma qualidade que eu quero chegar algum dia. Então sempre que eu tiver desanimado, sem inspiração, eu sempre vou recorrer aos trabalhos deles, que, cara, é sempre muito bom pra você dar uma olhada, ter novas ideias e alimentar, assim, a sua criatividade. Death to Kronos. E esses foram alguns dos estúdios que eu uso de inspiração. Espero que tenha sido útil aí pra alguém que tá pesquisando por referências. Lembrando que meu curso de animação básica pro Animate, ele já tá disponível. Caso for do seu interesse, dá uma conferida aí na descrição. E não esquece de comentar e deixar o hype pra ajudar a compartilhar o vídeo aí pro pessoal. Um abraço e valeu!